Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nityanamine Shirupa Sanatana Bhattaragunata Siddhiva Gopal Bhatta Tasaragunata Sadhu Goswami Prabhu Ki Jai. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shvasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, bom dia. Sou Mahaprabhu Kripadasa, estou chegando aqui para transmitir essa live, uma leitura do Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 3, verso 23. Bom que você está aqui comigo, me acompanhe. Vamos nesse estudo desse Bhagavata Purana fantástico. Fala Marcelo, bom dia, bem-vindo. Estou fazendo essa transmissão aqui pelo Facebook, também pelo Instagram. E vamos em frente. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayanudiraye. Antes de se recitar esse Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus Narayana, a Nara Narayanarishi, o ser humano supremo, a Mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, a deusa do conhecimento, a Srila Vyasadeva, o compilador, e a Srila Prabhupada, o propagador. Então vamos lá, enquanto o pessoal está se conectando, mas eu já vou então. Marcos Hanuman, bom dia, pessoal aqui também que acompanha pelo Instagram, Demétrios, Bhakta Adriano, Márcio Claro, legal. Eusa Juliana, Ode Tatua, Yadopriya, todos sejam muito bem-vindos, tá? Muito bom estar com vocês. E eu peço já desde já que você acompanhando a leitura, acompanhando, enfim, depois a minha explanação, que você também teça seus comentários. É sempre muito legal quando vocês que estão, porque é uma via de mão dupla, né? A gente em contato aqui com essa escritura sagrada, com os ensinamentos de Srila Prabhupada, a gente escuta, a gente então, é legal esse debate, né? Ampliar o nosso campo de percepção mediante não meramente a minha percepção, mas a percepção de vocês também. Então essa troca é muito legal, é muito produtiva. Então convido vocês a estarem conectados, a fazerem indagações também, enfim, questionamentos. Tudo é válido para a gente poder expandir a nossa percepção acerca do verso que vai ser lido. Legal? Então, terceiro canto do Srimad Bhagavatam, capítulo 3, intitulado Os Passatempos do Senhor Fora de Vrindavana. E o verso é o número 23. Vamos à leitura do verso. Daivadineshu kameshu Daivadina swayam pumam Kovishram beta yogena Yogeshwaram anuvrataha. Então, tradução palavra por palavra. Daiva, sobrenatural. Adineshu, sendo controlada. Kameshu, no gozo dos sentidos. Daiva adinaha, controlada por força sobrenatural. Swayam, ela mesma. Puman, entidade viva. Kaha, quem quer que. Vishrambeta, pode ter fé em. Yogena, pelo serviço devocional. Yogeshwaram, o Senhor Supremo. Anuvrataha, servindo. Então vamos à tradução. Claro, por Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada aqui, Jai Srila Prabhupada. Então, toda a entidade viva é controlada por uma força sobrenatural.
E, por conseguinte, o seu gozo dos sentidos também está sob o controle desta força sobrenatural. Ninguém, portanto, pode depositar sua fé nas transcendentais atividades dos sentidos do Senhor Krishna, além daquele que tenha se tornado um devoto do Senhor, prestando-lhe serviço devocional. Caramba, hein? Que verso mais incrível, hein? Toda entidade viva é controlada por uma força sobrenatural. E, por conseguinte, o seu gozo dos sentidos também está sob o controle desta força sobrenatural. Vamos lá. Shila Prabhupada Ki Jai, seu significado agora. Como se declara no Bhagavad Gita, ninguém pode entender o nascimento e as atividades transcendentais do Senhor. O mesmo fato é corroborado nesta passagem. Ninguém além daquele que é iluminado pelo serviço devocional ao Senhor pode entender a diferença entre as atividades do Senhor e as dos outros, que são controlados pela força sobrenatural. Que força sobrenatural será essa, hein, gente? Mas vamos lá. O gozo dos sentidos de todos os animais, homens e semideuses, dentro dos limites do universo material, é controlado pela força sobrenatural chamada Prakriti, ou Daivi Maya. Ninguém é independente na obtenção do gozo dos sentidos, e todos, neste mundo material, estão buscando o gozo dos sentidos. As pessoas que estão elas mesmas sob o controle do poder sobrenatural não podem crer que o Senhor Krishna não esteja sob nenhum controle além de si mesmo no que diz respeito ao gozo dos sentidos. É difícil uma pessoa entender Deus quando a gente está influenciado por essa Daivi Maya. Entender que existe um ser que transcende a todas as influências, né? A gente tem a tendência de tentar compreender Deus com base nas percepções que temos das pessoas nesse mundo material, e aí não funciona. Então, elas não podem entender que os sentidos do Senhor são transcendentais. No Brahma Samhita, os sentidos do Senhor são descritos como sendo onipotentes. Com qualquer sentido, ele pode executar as atividades dos outros sentidos. Uma pessoa que tem sentidos limitados não pode acreditar que o Senhor pode comer através de seu transcendental poder da audição e pode executar o ato sexual simplesmente por ver. A entidade viva controlada não pode sequer sonhar com tais atividades sensoriais em sua vida condicional. Mas, simplesmente, por executar as atividades de Bhakti Yoga, ela pode entender que o Senhor e suas atividades são sempre transcendentais. Como o Senhor diz no Bhagavad Gita 18:55, Bhaktiamana Bijanati Yavanchas Chasmi Tatataha. Não podemos conhecer uma fração sequer das atividades do Senhor se não somos devotos puros do Senhor. Haridarshana, meu querido, eu só um breve comentário aqui particular. Eu vou te responder, tá? Eu não consegui ontem te responder e estou aqui ansioso, de uma certa forma, para poder atender, né, essa sua mensagem, tá bom? Correria ontem, muita correria, um dia muito atribulado. Graças a Krishna, tudo certo. Trabalho é muito bom, né? Poder trabalhar. Mas vamos lá. Om Gyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militandjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais obscura ignorância e o meu mestre espiritual está abrindo os meus olhos com a choche do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, as minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhuttale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Namine.
Sri Rupa Si Sanatana Bhattara Gunata Sijiva Gopal Bhatta Dasana Gunata Sadhu Goswami Prabhu Ki Jai Vanchakal Pattarubhyascha Kripa Sindhu Vyarivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ofereço as minhas mais humildes e respeitosas reverências a todos os devotos Vaishnavas, devotos puros do Senhor, que estão cheios de compaixão por nós, almas caídas, que são assim como as árvores dos desejos, porque são capazes de satisfazer os desejos de todo o mundo. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então vamos lá, é sempre muito bom estar aqui fazendo essas lives. A gente está, enfim, né, tentando compreender todos esses significados transcendentais de Srila Prabhupada, sempre muito lúcidos, sóbrios, bastante acessíveis, né? E o verso de hoje, você que chegou um pouquinho depois, que está chegando, estamos no terceiro canto, capítulo 3, intitulado Os Passatempos do Senhor Fora de Vrindavana. E eu li o verso número 23. E vou repetir aqui o verso. Daivadineshu kameshu daivadinaswayam pulman kovishrambeta yogena yogeshwaram anuvrataha. Tradução: toda entidade viva é controlada por uma força sobrenatural e, por conseguinte, o seu gozo dos sentidos também está sob o controle desta força sobrenatural. Ninguém, portanto, pode depositar sua fé nas transcendentais atividades dos sentidos do Senhor Krishna, além daquele que tenha se tornado um devoto do Senhor, prestando-lhe serviço devocional. Bom, esse verso ele está tratando, né, sobre uma força sobrenatural. Né? Que força sobrenatural é essa? Prabhupada menciona, né, no seu significado. Mas a gente observa por esse verso que está se tratando ali de dois tipos de energias. Uma, a entidade viva, que é controlada, e outra, essa força sobrenatural, que está numa posição de controladora. Então, se nós formos assim, buscar informação sobre isso, né? Tem lá na introdução do Bhagavad Gita, Prabhupada, ele faz observações bastante, ele aprofunda bastante o tema sobre um termo chamado Prakriti. Prakriti significa exatamente essa natureza material na qual nós estamos inseridos. Tá? E ele denomina essa Prakriti como sua energia inferior. Mas lá nessa introdução lá da Bhagavad Gita, Prabhupada também menciona uma outra Prakriti, que são as entidades vivas, que se encontram inseridas dentro desse plano de existência material. E é interessante, eu separei aqui, que Prabhupada tem um famoso verso, né, que fala Aparayam itastu anyam prakritim vidime param. Depois fala Diva Bhutam. E Prabhupada então traz a tradução, né? Esta natureza material é minha Prakriti inferior. Porém, além desta, há outra Prakriti, Diva Bhutam. Diva, que são almas, né? Espíritos. Bhutam, corporificados. Sanatana Dharma, Hare Krishna, seja bem-vindo. Bom dia. Ou seja, esse verso está tratando de duas energias, duas Prakritis, uma inferior e outra Diva Bhuta, a entidade viva.
Olha que interessante. E o curioso é que essa entidade viva, essa Diva Bhutan, em qualidade, ela é superior à Prakriti, inferior à natureza material. Aí eu pergunto, como é que uma energia superior fica submetida ao controle de uma energia inferior? Esse é um ponto filosófico bastante importante que chama atenção quando a gente lê esse verso aqui, não é verdade? Então, eu diria que, bom, só para contextualizar um pouco, eu separei aqui alguns versos, eu acho importante a gente se ater também a essas explicações a respeito das prakritis, tá? Da prakriti, natureza material, existe, né? Esse mundo material, e também a prakriti Diva Bhutan, a entidade viva corporificada, entendeu? Então, vamos lá, aqui no próprio Bhagavad Gita, nós temos a explicação de Krishna, né, sobre essa prakriti inferior. Então, lá no capítulo 7, o conhecimento acerca do absoluto, verso 4, Krishna diz assim: terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência e falso ego, juntos, todos estes 8 elementos formam minhas energias materiais separadas. Aí então depois no verso seguinte, Krishna fala: além dessas, ó Arjuna de braços poderosos, existe outra energia, minha energia superior, que consiste nas entidades vivas, que exploram os recursos dessa natureza material inferior. Então aí que está nessa questão, né? 2 prakritis, uma inferior à outra. Krishna denomina a Diva Bhutan, essas entidades vivas, essa prakriti, como sendo superior, tá? Então daí vem essa pergunta, né? Como que uma energia superior fica submetida ao controle de uma energia inferior, tá? Quem quiser responder, fica à vontade. Sempre é legal a participação de vocês, tá? E claro, na verdade, o fato é que essa Daivi Prakriti, né? Daivi Maya, como Prabhupada menciona aqui no seu significado, ela, embora seja inferior, mas ela está a serviço de Krishna. E, consequentemente, estando a serviço de Krishna, ela exerce a sua potencialidade. E a Diva Bhutan, a entidade viva, nós, almas condicionadas, almas corporificadas, estamos agindo nesse mundo material, e como Krishna menciona, né? Como na verdade, qual foi o verso que eu li que fala sobre isso? Que estão explorando os recursos dessa natureza material inferior. Essa Diva Bhutan, essa alma espiritual, nós, almas condicionadas, nós não estamos servindo Krishna. E por isso ficamos então submetidos ao controle de uma energia inferior, porém que está a serviço de Krishna. Tá? Marcos Hahnemann já fez aqui Nós, enquanto encarnados, estamos a explorar essa energia inferior, a matéria. Quer dizer, ele fez com uma interrogação, mas é exatamente isso, né? A Diva Bhutan, a entidade viva, ela está aqui
controlada por essa energia Mahamaya, essa Daivi Prakriti, essa Daivi Maya. E essa Daivi Maya está a serviço de Krishna, como cão de guarda de Krishna. É exatamente isso, Marcos Hahnemann. Enquanto nós estamos perdidos tentando explorar esse mundo material. E sim, essa Daivi Prakriti, ela se desdobra, né? Ela tem assim potencialidades que não são perceptíveis pela alma condicionada, que são os 3 modos da natureza material. Essa força sobrenatural, quando o verso menciona toda entidade viva é controlada por uma força sobrenatural, essa força sobrenatural, ela está dizendo respeito a essas potencialidades de Daivi Maya, que são os 3 modos da natureza material. Tá? E aí sim, aí a gente vai lá para o mesmo Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 14. Daivi Esha Gunamai Mama Maya Duratyaya. A Krishna menciona, né, sobre essa força, essa energia tão arrebatadora, e ele fala, esta minha energia divina. Interessante, né? Porque embora seja uma energia inferior, mas ela é divina, porque ela é de Krishna. Não tem jeito. Então, Krishna fala, esta minha energia divina, que consiste nos 3 modos da natureza material, Duratyaya, é difícil de ser suplantada. Então aí está o ponto, né? A resposta é essa, né? Por quê? Por que uma energia superior como Diva Bhutan, as entidades vivas corporificadas, que são partes integrantes de Krishna e energias superiores de Krishna em relação, que são prakritis superiores em relação a prakriti inferior, a Daivi Prakriti também, mas que embora, né, seja inferior também é divina. E por quê? Como assim que ela sendo inferior ela nos controla? É isso, está a serviço de Krishna. E a gente não, e a gente está tentando explorar os recursos desse mundo material, tentando viver dentro da perspectiva de gratificação dos sentidos, inebriados com essa ilusão, e consequentemente ficamos sob o controle não de Krishna, mas de Daivi Maya, de Mahamaya, essa energia de Krishna inferior, porém super, super poderosa. Não é isso? Então, esse tema é interessante, que na Bhagavad Gita, Arjuna, ele fica assim muito na perplexidade, depois que Krishna explica, né, ali no resumo do conteúdo do Gita, capítulo 2, explica toda a filosofia de Sankhya Yoga, né, a diferenciação entre espírito e matéria. Aí Krishna entra no tema depois de Karma Yoga. E aí Arjuna, né, ele indaga de Krishna, né, ó descendente de Vrishni, que impele alguém a atos pecaminosos, mesmo contra a sua vontade, como se ele agisse à força. Então aqui Arjuna está exatamente indagando de Krishna sobre o poder dessa força sobrenatural, de fazer com que uma pessoa haja, às vezes mesmo contra a sua própria vontade. Olha que interessante. Então aí se explica exatamente isso, né? Como que os modos da natureza material, eles têm força, como que eles impelem as pessoas a agirem mesmo contra a sua vontade. Tá? Então isso está lá no capítulo 3, verso 36, essa indagação de Arjuna, sabe? O que impele alguém a atos pecaminosos mesmo contra a sua vontade, como se ele agisse à força. Tá?
E aí antes, é interessante que antes, lá no verso 5 desse mesmo capítulo 3, Karma Yoga, Krishna fala: todos são irremediavelmente forçados a agir, segundo as qualidades que adquirirem nos modos da natureza material. Portanto, ninguém pode deixar de fazer algo, nem mesmo por um momento. Ou seja, a gente sabe que o Dharma da entidade viva é servir. É verdade? A entidade viva ela tem essa característica, né? O Dharma, no sentido daquilo que é intrínseco ao objeto, tá? No caso da entidade viva, de nós, almas espirituais, o Dharma é servir, prestar serviço. Tem até um ditado popular, né, que fala: quem não vive para servir, não serve para viver. Isso é confirmado pelas escrituras, né, no sentido que a entidade viva ela tem por natureza esse impulso de servir. Exatamente isso que Krishna fala: ninguém pode parar de agir, nem por um momento. Porém, uma vez corporificada, a alma espiritual ela vai agir com base, como Krishna explicou, na influência do modo da natureza material com o qual ela se conectou. Entendeu? Que são Sattva-guna, modo da bondade; Raja-guna, modo da paixão; e Tama-guna, modo da ignorância. Krishna discorre lá no capítulo que trata sobre os 3 modos da natureza material. Ele fala mais detalhadamente sobre a importância da pessoa cultivar o modo da bondade. O modo da bondade é aquele que aproxima a pessoa do estudo das escrituras, de uma conduta mais sóbria na vida, onde ela não está ali tão inclinada a cultivo de gratificação dos sentidos. A pessoa busca prazeres menos densos, né? Onde há uma menor fricção dos nossos sentidos, das nossas funções sensoriais com os objetos dos sentidos, né? Quanto mais grosseiro for, assim, o cultivo por gratificação de sentidos, mais fricção, né, grosseira com os objetos dos sentidos, sabe? Então, no modo da bondade, a pessoa ela vai desenvolver hábitos mais puros, vegetarianismo, disciplina, para saber utilizar os horários do dia para as atividades. Então, utiliza-se o horário, aquilo que se chama de Brahma Muhurta, que é 1h30 antes do sol nascer até 1h30 depois do sol nascer, para as práticas devocionais, algum tipo de prática espiritualista. O uso da disciplina é muito importante. E a pessoa sabe usar o horário do dia, o humor do dia, entendeu? Então, de manhã cedo, ela aproveita aquele momento auspicioso, onde o sol, né? Claro, dentro da nossa perspectiva relativa, ele está se elevando. Isso não está acontecendo, porque o sol está lá, o astro solar. Mas devido à nossa percepção relativa, a gente tem essa impressão de que o sol está em elevação. E sim, aí vindo a luz, o conhecimento. A luz representa conhecimento. O calor representa acolhimento. Então o sol tem essa representatividade, né? O sol em elevação no horizonte começa a trazer luz, começa a trazer acolhimento, calor, vida, em última análise. Então esse momento é muito auspicioso energeticamente, e aí a pessoa sabe usar esse momento para o que? Uma prática devocional, uma disciplina. Explica-se também, isso é confirmado também cientificamente, que esse horário é o melhor horário para quem está querendo fazer algum tipo, está em estudo acadêmico, ou que vai fazer algum tipo de concurso. Estudar nesse horário é muito, assim, produtivo. Isso se explica também pelo fato, de forma prática, né? Pelo fato de que o mundo está parado ali dormindo, além dessa influência positiva do nascer do sol em elevação, né? Do início da iluminação
do dia, do mundo. Então, tem essa auspiciosidade. E a outra é que está tudo tranquilo, as energias ainda não entraram em ebulição. Porque quando começa o dia, sobretudo nos grandes centros, não é verdade? O que acontece? Começa a mesclar, né, essa energia mais pura com os conflitos do dia a dia. Aí a energia já se contamina. Então daí a importância de você já de manhã cedo cumprir essa sua disciplina, e como o Haridashana bem pontuou aqui, nessa disciplina, para que alguém consiga levantar 1 hora antes do sol nascer, deve dormir cedo. Esse é o segredo. Como acordar cedo, né? Dormindo cedo, mais cedo, gerando, né? Criando essa disciplina. É um treinamento, temos que, né, ir nessa luta, nessa batalha, para criar essa cultura, como diz um ditado também popular, o hábito faz o monge. O hábito faz o monge, a pessoa tem que... A gente empreende para tudo, né, gente? A pessoa quer ficar fortinha, bonitinha, com o corpo bacana, uma compleição bonita, academia, vai lá malhar e tal, e aí se dedica... Tem, né, cria mecanismos, agenda para não, eu tenho que ir para a academia. A pessoa quer, enfim, buscar um desenvolvimento material, ela vai estudar e se dedica e tudo mais. Obviamente, tudo isso tem sua importância, sendo devidamente administrado, obviamente, né? Manutenção do corpo também é importante. A gente não pode largar o corpo para lá porque é o nosso veículo, mas com equilíbrio, né? Seguindo aquele caminho do meio, né? Cumprindo com aquele ditado também, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, que quer dizer o quê? Que a entidade viva corporificada que está agindo nesse mundo material, ela tem que ter não pode entrar também querer viver fora desse mundo, não tem como, porque você acaba deixando de cumprir o seu Dharma nesse mundo material, muito importante, cumprimento do Dharma, o dever mundano que nós temos perante, por exemplo, esposa, filhos, entes queridos, amigos, a sociedade em geral. Nós temos como, dentro voltando à questão do Dharma, da entidade viva, que é servir, nós temos que servir a sociedade de alguma maneira, entendeu? E esse cumprimento do Dharma é muito importante. Então a gente não pode entrar numa vida espiritual lunática, que normalmente ela está emoldurada, na verdade, por uma falgo vairagya, uma renúncia falsa. Essas pessoas, quando o devoto, de repente, está muito transcendental demais, entendeu? Calma aí, sabe? E aí, está deixando de cumprir com obrigações, com seu Dharma perante esse mundo. Não está legal. Não está ali no caminho do meio, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Então, nem tanto à terra é o que também? Não ficar só focado no aspecto material, sabe? Inebriado com isso. Então, caminho do meio, né? Sobriamente conduzindo sua vida, mantendo-se bem de forma digna, cuidando do corpo, mas sobretudo, né, com um investimento espiritual. Então, sim, vou dar um gole na água aqui. Onde eu estava, a entidade viva, ela age impulsionada por esses 3 modos da natureza material. E eu falava do modo da bondade, que é o modo que vai gerar o quê? Que te qualifica. Tá? Isso é muito importante. Krishna explica no Bhagavad Gita a importância de nos elevarmos ao modo da bondade. É difícil, não é fácil, mas treinamento. Sadhana Bhakti, ou Vaidhi Bhakti. É uma disciplina que vai nos colocando dentro dessa influência, gradualmente. E aí os 2 trilhos ali são importantíssimos, né? Bhagavata Vidya e Pancharatrika Vidya.
adoração, né? Você empreender numa adoração prática a Krishna através das deidades. E Bhagavata Vidya, que é o estudo sistemático das escrituras. Isso ajuda muito. E aí você entra nesse viés de Jnana Vairagya, que é a obtenção de conhecimento e cultivo do desapego. Desapego do quê? Das atividades mundanas, entendeu? Ontem a palestra do Balarama Dasa, por sinal uma palestra muito legal, ele falou muito sobre isso, porque o verso anterior ele menciona sobre Krishna como chefe de família, né? E que Krishna ele era completamente desapegado, né? Então falava sobre isso, nessa questão de como você agir cumprindo o seu Dharma, porém sem ficar apegado, né? Então toda a filosofia de Sankhya Yoga vai explicar exatamente essa diferenciação entre espírito e matéria, fazendo a gente compreender que nós somos almas espirituais, que as relações nesse mundo são transitórias. Porém, outra questão também que tem que ser muito bem dirimida, muito bem compreendida, para não gerar outro reflexo pervertido, que é exatamente a pessoa deixar de cumprir com as suas obrigações perante seus entes queridos, seus entes familiares. Não é incomum isso, tá, gente? Você observar em escola, em linhas espiritualistas, né? Praticantes que vão sob a ideia de que ele está muito... minha vida espiritual, eu sou completamente rendido. Aí ele deixa de exercer ações perante dependentes, inclusive, perante filhos. A pessoa teve um filho, não pode negligenciar isso. A vida espiritual não pode, de maneira nenhuma, gerar o descumprimento dos deveres perante filhos, por exemplo. Então não é incomum a gente observar que... Mas isso é exatamente o que? A falgo vairagya, uma renúncia falsa. A pessoa não está devidamente situada, sabe? Agindo com base em valores e princípios realmente divinos. Então, tem que saber administrar isso. Isso daí é a influência do modo da paixão. O modo da paixão, ele impulsiona a pessoa até para supostamente objetivos espirituais, porém desviando, tirando ela de um equilíbrio, desse equilíbrio nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A pessoa agir de forma lúcida, sabe? Pés no chão. Estamos nesse mundo. Temos relações nesse mundo. Como é que eu posso espiritualizar meus relacionamentos? Como é que eu posso fazer com que os relacionamentos eles tenham Krishna no centro? Sabe? Como é que eu vou usar minha sabedoria para fazer com que todos os relacionamentos, seja relacionamento de esposa e marido, de companheiro, enfim, amizade, relações maternais, paternais, como que eu faço? Esse é o ponto, entendeu? Esse é o grande... Quando você consegue atrair, Prabhupada fala isso, né? Como é que você consegue aferir se uma pessoa está avançando em consciência de Krishna? É quando ela está conseguindo atrair aquelas pessoas que estão à sua volta, entendeu? E por quê? Porque ela está agindo dentro da perspectiva de um acharya. Ele está ensinando pelo próprio exemplo, sabe? E é interessante que aquele que muitas vezes quer estar ali se expressando como uma pessoa que está numa plataforma transcendental, porém não devidamente orientada, normalmente ela vai ter a tendência a querer expressar muito através de palavras e não exatamente através de atos, esse seu suposto status, sabe?
E aí pregação, muita pregação, mas no modo da paixão. Não é assim que funciona. E a pessoa nem sempre ela está agindo como exemplo. Aquele famoso, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Vida espiritual é uma ciência, né, gente? Então, sim, voltando ao ponto. Então tem lá modo da bondade, que é o modo que nós devemos tentar elevar a nossa consciência até o modo da bondade, agindo com disciplina, com cultivos de valores e princípios menos densos, mais sóbrios. Espiritualidade, vegetarianismo, entendeu? Ajuda ao próximo, altruísmo, né? Entendeu? Cultivo das escrituras reveladas, estudo das escrituras, isso é muito importante. Modo da paixão, empreendimento, né? Aí, claro, é explicado que todos nós sofremos a influência, essa força sobrenatural, os 3 modos da natureza material, eles agem simultaneamente, mas um vai predominar. Tem um que predomina. E aí, se você, por exemplo, é uma pessoa como eu, que sou muito influenciado pelo modo da paixão, eu tenho que tentar fazer com que essa paixão ela seja convertida, né? Eu uso essa energia para atividades devocionais o máximo que eu puder. Para ir jogando essa paixão para a influência da bondade. Né? Colher resultados positivos do uso correto do modo da paixão para empreendimentos espirituais, devocionais. Aí isso é bom. Porém, se você não faz isso, o que vai acontecer? O modo da paixão usado equivocadamente, com o mau uso do modo da paixão, o mau uso do livre-arbítrio, essa paixão ela vai se converter em quê? Modo da ignorância, influência do modo da ignorância. Você é arrastado para o modo da ignorância. Porque quando você usa a paixão para os interesses mundanos, aí, meu amigo, junta a fome com a vontade de comer. Entendeu? E aí a gente fica... Aí essa força sobrenatural que o verso menciona, ela vem de um jeito impactante. Entendeu? E aí remete exatamente a aquele verso que eu li lá, né? O que impele uma pessoa a agir pecaminosamente mesmo contra a sua vontade? É exatamente isso. O verso seguinte, essa indagação de Arjuna, é aquele verso Kamaesha Krodaesha Rajaguna Samudbhava. Tá? Krishna fala, né? Que é somente deixa eu pegar aqui o verso. Cadê? É o verso 37, né? Depois que pergunta, né? Depois que Arjuna pergunta, né? Ó, descendente de Vrishni, que impele alguém a atos pecaminosos, mesmo contra a sua vontade, como se ele agisse à força. Aí vem, né? Shri Bhagavan Vacha, a suprema personalidade de Deus disse: é somente a luxúria, Arjuna, que nasce do contato com o modo material da paixão e mais tarde se transforma em ira, e que é o inimigo pecaminoso que tudo devora neste mundo. O modo da paixão é sinistro, gente. Tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque você desenvolve ali, né? Você contempla os objetos dos sentidos, você inebriado nesse mundo se julga como sendo o centro e que tudo que está à sua volta é para a obtenção do seu prazer. Isso é a vida luxuriosa, né? Luxúria não está ligado só a atos sensuais, a sexualidade, não. Está ligado a qualquer coisa que você supõe que é para o seu prazer. É você se colocar como assim o centro do mundo, né? O que está à sua volta é para você desfrutar, entendeu? Isso é luxúria. E aí, essa luxúria, ela faz nascer o quê? O modo da paixão, e aí vai, né? E aí vai. Cultivo de objetivos de gratificação dos sentidos, grosseiro,
E aí você vai ser arrastado, então, por essa força sobrenatural, que são os 3 modos da natureza material, para condutas nada apropriadas, né? E aí você fica sob a influência do modo da ignorância. E ignorância, modo da ignorância é intoxicação, maus hábitos, né? Desregulação da vida, total indisciplina, falta de cumprimento dos deveres, a pessoa fica indolente. E aí aí já era. Aí você vai, né? Desenvolve, fica irado, porque nada satisfaz. Né? Prabhupada explica, né, que você querer satisfazer os sentidos, eu vou fazer, eu vou desfrutar, porque aí eu vou arrefecer os meus desejos de gratificar os sentidos. Negativo. Você só está jogando gasolina, combustível na fogueira, entendeu? Cada vez vem mais desejos, e aí cada vez você vai se enredando mais e aí sim, já influenciado por energias cada vez mais densas. Então E aí como é que faz? Né? Como é que faz? Elevação, como é que se dá isso? Como é que eu posso ir me elevando para o modo da bondade, para não cair nessa armadilha dessa força sobrenatural, que são os 3 modos da natureza material? O próprio verso que eu mencionei, né? Davi, Riesha, Guna, Mai, Mama, Maya, Durataya. Aí a terceira linha vai falar Maneva de Prapadyante, e a quarta linha Mayane Tantarantite, que significa o quê? Mas aquele que se rendeu a mim, né? Vamos retomar o verso todo, porque para quem de repente não acompanhou não se perder. Esse verso ele fala, né? Krishna fala, essa minha energia divina, Davi Riesha, Gunamai, que consiste dos 3 modos da natureza material, bondade, paixão e ignorância, Mama Maya, é minha energia. E aí, Mama Maya Durataya, é muito difícil de ser superada, de ser suplantada, de conseguir não ser dominada por ela. Maneva de Prapadyante, mas aquele que se Prapadyante se rendeu a mim, Mayane Tantarantite, pode facilmente transpô-la. Sharanagati, né, gente? Rendição. A gente precisa entender as nossas incapacidades de enfrentar esses inimigos. Na verdade, os inimigos são os inimigos internos, né? Luxúria, a cobiça, a ira, a loucura. Mas nós temos essa influência, essa força sobrenatural externa, que é um elemento que tem que ser combatido. E aí somente através da rendição a Krishna. Temos que nos render a Krishna, sabe? Shansatata yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogantam janamanda upayantite. Capítulo 10, verso 10, Bhagavad Gita. Krishna fala, né? Aqueles que estão Shansatata yuktanam, constantemente devotados, né? Conectados comigo, Bhajatam priti purvakam, adorando-me, priti purvakam, em amor estático. Dadami buddhi yoga, dadami eu dou, buddhi yoga, a inteligência superior, através da qual, né, Janamanda upayantite, através da qual eles vão me alcançar. Essa é a parada, né? Essa é a parada. Então, elevação modo da bondade, você vai, né, a pessoa que é muito influenciada pelo modo da paixão, vai buscando converter, né, usar essa energia, essa energia empreendedora para objetivos devocionais, espirituais, para ir tentando ficar sob a influência do modo da bondade. Então cria bons hábitos, uma disciplina espiritual, uma prática devocional. Está aí o Sadhana Bhakti que Prabhupada trouxe para a gente, né? Científico, poderoso, absolutamente poderoso.
que vai fazendo a gente entender quando os modos estão agindo. Assim, uma coisa interessante que explica isso, né, para a gente assim, que está menos conectado, uma forma muito prática de explicar a influência dos modos da natureza material, que é o que explica eu um dia acordar como se a vida é bela, é tudo lindo e azul e maravilhoso, passarinhos, sabe? O tempo pode estar até nublado, mas eu internamente estou com uma felicidade. E eu, em contrapartida, tem um outro dia que, sem motivo aparente, eu acordo completamente boladão, entendeu? Com mau humor, a pessoa já pode acordar mal-humorada, já com uma tendência a não estar com muita tolerância, e já vendo a vida de uma forma nem tão bela. O que é exatamente a influência dos modos na natureza material? Entendeu? E aí tem um dia que eu acordo mais sóbrio, assim, mais tranquilão, né? Modo da bondade. Aí eu acordo assim com muita agitação, tem que fazer coisas, modo da paixão. Aí eu acordo meio de mal com a vida, modo da ignorância. E isso não explica-se, né? Você não tem um motivo aparente, algo que necessariamente vai te conduzir a essa influência, mas é exatamente o que? A influência dos modos da natureza material. E sim, então, a prática devocional, a prática da disciplina, ela vai fazendo com que a gente obtenha controle sobre isso, mas não é uma coisa que você obtém. Krishna falou, e você tem que entender isso. Não é que você vai ser o combatente ali da influência. Não, tem que ter rendição, tem que pedir a Krishna. Krishna, me ajude. Aí fica tudo fácil. Entendeu? Tudo fica mais fácil quando você se coloca numa condição de humildade, de incapacidade para lidar com essas forças sobrenaturais que atuam sobre a gente, sabe? Então, através de toda essa conduta, essa disciplina, esse objetivo, aí você vai poder o quê? Se estabelecer numa plataforma que é chamada plataforma Brahma Bhuta, uma plataforma espiritual, né? Embora você seja uma diva bhuta, uma alma corporificada, mas você já consegue se enquadrar dentro de uma vida que é Brahma Bhuta. Já a espiritualidade, entendeu? Brahma Bhuta prasanatma na shochati na kankshati samasarveshu bhuteshu mad bhaktin labate param. Esse verso é muito pertinente, porque ele é um verso que é mencionado antes do 1855, que Prabhupada mencionou no significado, que é aquele Bhakti Amana Bijanati Javan Chatyasmin Tatotaha, que é o verso que Krishna fala que ele só se revela ao seu Bhakta, ao seu devoto. Que é unicamente através da devoção, do serviço devocional amoroso a ele, que ele vai revelar-se para alguém. Entendeu? E aí o verso anterior fala exatamente isso. Brahma Bhuta Prasanatma. Quando a pessoa Prasanatma se estabelece na plataforma Brahma Bhuta, na Shochati na Kankshati, ela não se lamenta por nada. Nem fica assim sendo desejosa de nada. Ela fica... Por que não se lamenta? Porque ela entende que tudo que acontece é o que ela merece. Ela já entendeu que, enfim, tudo deve ser... Você tem que tirar o néctar do veneno. Vida material significa dualidade. Você vai sofrer reveses. Você vai ter as benesses da vida. Então você aceita. Né? Na Shochati não tem lamentação. Na Kankshati nem você fica querendo objetivos materiais assim de uma forma inebriada. Né? Não. Samasarveshu bhuteshu. A pessoa se torna um bem-querente de todas as entidades vivas. Mad Bhaktin Labate Param. Aí Krishna fala, e aí a pessoa vai alcançar a minha Bhakti. Olha que interessante. É isso, né? Então, tem que ter empreendimento, tem que ter cultivo do modo da bondade, disciplina, para que você possa ir nesse caminho. Só para fechar essa minha leitura de hoje, e tem um exemplo muito legal, né, no Srimad Bhagavatam, no 8º canto do Srimad Bhagavatam, que ilustra exatamente a importância dessa rendição a Krishna.
que é o passatempo de Gajendra. Gajendra, ele numa vida anterior era um devoto e ele foi amaldiçoado a nascer como um elefante. Ele nasce como um elefante alfa, um elefante que é o chefe da manada. E ele costumava sempre se banhar num lago, né? Os elefantes têm essa tradição, né? Eles gostam muito de se banhar no lago e, enfim. E ele, como dentro do seu costume, foi se banhar no lago e estava lá se banhando. Imagina um elefante, né? Um ser poderosíssimo, muito forte, entrou no lago e, de repente, uma das suas pernas foi mordida por um jacaré. E aí esse jacaré, embora teoricamente inferior em força a Gajendra, um elefante, ficou ali no pé do elefante, agarrado na perna dele, e o Gajendra no primeiro momento falou, pô, jacaré não, esse lago aqui eu me banho aqui direto, esse jacaré não tem chance para mim. E começou a luta. E aí Gajendra, apesar de ser um elefante forte e tudo mais, ele começou a ir perdendo força. Ele foi perdendo força. E o jacaré ia se dar bem em cima de Gajendra. Tá? Esse passatempo, ele explica exatamente a entidade viva, a energia superior que Krishna menciona, né? Que é a entidade viva, Diva Bhuta, que somos nós, almas corporificadas, que somos denominadas entidades superiores a Daivi Prakriti, né? Somos Prakritis superiores a Daivi Prakriti, que é a energia material. Porém, assim como Gajendra, nós nos encontramos num habitat que não é o nosso habitat natural. O mundo material não é o habitat natural da alma espiritual. E o passatempo de Gajendra explica exatamente isso. Gajendra era forte, um elefante grandão, lutando contra um jacaré muito menor. Porém, o jacaré estava no seu habitat natural. Então, ali o jacaré tinha vantagem sobre Gajendra. É a mesma coisa que a entidade viva corporificada, que está no mundo material, que não é o seu habitat, e que fica subjugada a uma força sobrenatural, que são os modos da natureza material, que são fortes e que são capazes de nos botar sob controle. Exatamente por quê? Porque aqui é o ambiente de Maya, Mahamaya. Então a gente fica inferiorizado em relação a uma energia que é inferior à nossa. Da mesma forma que o crocodilo, inferior em força ao elefante, ele tinha sua vantagem. Por quê? Porque ele estava no seu habitat natural. Esse é o ponto. Então a gente precisa rendição. E aí foi exatamente o que Gajendra fez. Quando ele viu que ele estava cada vez perdendo mais força, ele ia perder a luta com aquele jacaré, e o jacaré ia jantar ele, ou almoçar ele. Ele viu uma flor, ali uma flor de lótus, e com a sua tromba ele conseguiu alcançar aquela flor de lótus. E aí ele, por uma misericórdia de Krishna, ele teve uma superconsciência, uma lembrança de sua vida anterior como devoto, né? Aí ele catou, ali, quando ele viu que ele perdia a luta, e aí veio o insight, né? A misericórdia de Krishna. Ele teve essa lembrança, ele pegou a flor de lótus e ofereceu a Vishnu. E aí, nesse momento de se render a Vishnu, a Krishna, aí Vishnu veio e libertou ele das garras do crocodilo. Entendeu? Então esse passatempo é muito legal, muito filosófico. O passatempo de Gajendra está no 8º canto do Srimad Bhagavatam. Tá bom, gente? Então é isso, né? Rendição, atitude amorosa, serviço devocional, disciplina, elevação ao modo da bondade. E a gente tentar, então, aí sim, chegar ao ponto de uma plataforma Brahma Bhuta que nos capacite a receber a Bhakti de Krishna e servir Krishna apropriadamente. Shri Prabhupada Ki Jai. Isso ocorreu nos planetas celestiais. De qualquer forma, é no plano material, né? Entendeu? Mesmo sendo planeta celestial, é dentro do universo material. Não é isso? Tá bom?
Não, desculpe, também não é um jacaré, é um crocodilo. Depois eu mencionei que é um crocodilo, né? Mas também mais fortão, né? Um jacaré. Crocodilo é um jacaré mais robusto, né? É uma espécie mais que tem mais capacidade, né? Tem mais força e tudo mais. Obrigado vocês aí que me corrigiram, tá? Me ajudaram aí a transmitir melhor esse passatempo. Então, gente, vou ficando por aqui. Deixa eu ver a turma. Já vou chegar no teu comentário, Sanatana Dharma. Então vamos lá, gente. Eu já tinha me reportado já a essa colocação aqui do Hanuman, né? Nós, enquanto encarnados, estamos a explorar essa energia inferior à matéria, que era exatamente a resposta disso, né? A gente está inebriado aqui tentando desfrutar desse mundo, embora sejamos uma energia superior, ficamos submetidos a uma energia inferior de Krishna, Daivi Prakriti, mas que é divina também, que é de Krishna, né? Não tem jeito. Então, aí, a Haridarshana falou, nessa disciplina, para que alguém consiga levantar 1 hora antes do sol nascer, deve dormir cedo. Também já me referi a isso. Aí o Sanatana Dharma, dormir cedo e acordar cedo. Exatamente. Aí vem, infelizmente temos muitos líderes e poucos acharyas. Sanatana Dharma aqui também menciona isso. É verdade, esse é um ponto importante. Isso, vida espiritual, ela é muito perigosa. É o caminhar no fio da navalha. Porque se a pessoa ela não estiver sinceramente ali buscando a rendição a Krishna, depender completamente de Krishna, se ela não é o princípio do jardineiro, que não meramente rega a plantinha de bhakti, mas que também remove as ervas daninhas. Esse é um ponto muito importante. Muito legal essa sua colocação, Sanatana Dharma. O que acontece? A gente pode ficar ali num caminho do meio não satisfatório, que é a vida espiritual, mas ainda alimentando uns objetivos egoístas, uns objetivos pessoais, uns objetivos mundanos, entendeu? De se tornar líder, de querer ter, assim, proeminência. A gente sabe que mesmo para os mestres espirituais, Maya, ela é sempre perigosa. Até por isso os gurus, né, eles pedem que seus discípulos orem por eles. Tem um famoso passatempo de Srila Prabhupada, né, que Prabhupada, ele chorava diante do altar, num dia após ele ter falado numa aula que a diferença dele em relação aos devotos que ele estava ali conduzindo, né, que estavam rendidos a ele, a Prabhupada, a seus discípulos, era que ele não caía. E aí, num dia após, Prabhupada chorava compulsivamente diante do altar. E aí, um devoto chegou, um discípulo seu, Srila Prabhupada, o que está acontecendo? Aí ele falou que estava orando a Krishna para ele não cair. Né? Então, esse é o ponto, Prabhupada. Mesmo sendo um Nitya Siddha, que veio do mundo espiritual para empreender a missão do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, Prabhupada sabia do poder da força sobrenatural de Maya. E ele era completamente rendido a Krishna e orava, clamava, chorava a Krishna para que o mantivesse protegido, para que ele não pudesse ser inebriado. Olha só, hein, gente. Porque Maya, ela age de forma grosseira, mas também age de forma sutil. E para um mestre espiritual, qual é a sutileza de Maya? Ele acabar se inebriando com a glorificação, com a adoração, se julgar já, né? Abaixar sua guarda para Maya. Então, o acharya é aquele que está sempre com a guarda armada, sempre dependendo de Krishna, e por isso os gurus pedem que seus discípulos orem a Krishna para que ele se mantenha, entendeu? É isso. Prabhupada deu esse exemplo, né?
E aí sim, né? Esse é o Acharya, né? O Acharya que está consciente, está lúcido e que não cai nessa armadilha de Maya, que é exatamente se inebriar com glorificação e achar que é autossuficiente, em última análise. Tá? Estando nesse mundo, ninguém é autossuficiente. Maya é muito poderosa. Então, o Ryan aqui mandou um Hare Krishna, chama Sundara, Hare Krishna, bom dia. Haridashana, além de cantarmos o Mahamantra, os devotos devem também cultivar o hábito de humildemente orar para Krishna. Esse cantar do Mahamantra, gente, ele é um cantar que deve estar, assim, cunhado com esse clamor a Krishna, uma oração a Krishna. Claro, embora também os louvores a Krishna, eles são muito importantes. Por exemplo, os bhajanas devocionais. Existem canções maravilhosas, orações lindas. Bhajahure Mana Shrinandanandana, que vai falar exatamente sobre... Né, esse é de Bhaktivinoda Thakur, salvo engano, que ele menciona, né, que Krishna, eu estou aqui nesse mundo material, com uma mente materialmente condicionada. Essa mente é muito poderosa. Por favor, me ajude, Então, ele pede, é um clamor a Krishna. Mas o Mahamantra em si, o cantar do Mahamantra, esse cantar deve ser exercido onde a gente pede a Krishna, que, ó Senhor todo atrativo, ó Senhor todo prazeroso, ó energia do Senhor, por favor, ocupe-me em seu serviço. É um clamor para que Krishna nos situe no serviço devocional. Então, mas claro, além de cantar com esse humor, é muito legal também a prática dos bhajans devocionais, né? E mesmo que não sejam os bhajans, a pessoa orar a Krishna, né? Internamente, ela ter uma atitude de se conectar com Krishna através de Paramatma que está no seu coração, né? Ela pedir a Krishna proteção, pedir a Krishna que ela desenvolva devoção, entendeu? Com humildade, não é isso? Eu não tenho humildade, então deseje ter humildade. Eu não tenho devoção, então deseje ter devoção. E pedir a Krishna. É assim. Aí o Haridashna comentou, já falei, né, que foi mais que um jacaré, era um crocodilo. Exatamente, era um crocodilo. Bodhana Tattva também entrou aqui. Sanatana Dharma, obrigado aí pela sua participação, todos vocês. Sim, o Marcelo Magalhães. É preciso nos tornarmos um pouco místicos para lidar com essas forças sobrenaturais? Então, Marcelo, legal. Marcelo sempre faz umas perguntas bem legais, né? O que acontece? Antes disso, teve aqui o Sanatana Dharma, uau, que analogia incrível, se lembrarmos diariamente de toda a misericórdia do Senhor e prestarmos humildes reverências, seremos salvos dos nossos crocodilos. É isso mesmo, essa atitude, né, de humildade, uma atitude reverencial com humildade, é o caminho para a gente poder vencer os crocodilos internos e o crocodilo externo que se notabiliza pela influência dos modos da natureza material, né? No qual até o da bondade tem que ser vencido, né, gente? Tem isso também, né? Transcender os modos da natureza material. Então, aqui completou, deixa eu ir no Marcelo agora. Então, voltando à pergunta do Marcelo, é preciso nos tornarmos um pouco místicos para lidar com essas forças sobrenaturais. Às vezes quando se fala em misticismo, se pensa assim, algo assim também muito sobrenatural, místico no sentido de ficar aquele conceito de orar e vigiar, né? Tá sempre ali em oração e olhando internamente. Aí você fica com Paramatma muito mais proeminente, e isso vai dar essa capacidade do misticismo, né? De você ter uma capacidade de entender melhor as coisas. Sem dúvida, é importante isso. E como nos tornamos um pouco mais místicos para lidar com as forças sobrenaturais? Nos rendendo à prática devocional, tá? Assim, nutrindo a inteligência.
arrefecendo a influência da mente, desenvolvendo, né, tudo isso para quê? Para que a gente tenha o que se chama de controle da mente. As propostas da mente, materialmente condicionada, né? Aquelas propostas de gratificação dos sentidos, prazeres mundanos, prazeres sensoriais, entendeu? Todo o objetivo dessa nutrição do conhecimento, o Jnana Vairagya, é para você se desapegar dos objetivos materiais e se apegar aos objetivos espirituais. Totalmente dependente de Krishna. É isso. Né? E aí, com essa atitude, nós vamos sim nos tornarmos assim místicos. Né? Vamos ter uma potencialidade aguçada que é exatamente esse misticismo. Tá bom? Aqui no nosso Instagram também a turma participando. Eu vou aqui ver quem comentou, tá, gente? Doyal Nitai, Hare Krishna Doyal Nitai, o Demétrios, grande amigo, prazer ter você aqui com a gente. Doyal Nitai, aqui temos a Rocha Monte, Hare Krishna, onde consigo essa remeira? Remeira? O que é remeira? Remeira. Desculpe, Rocha Monte, eu não compreendo. Mas Hare Krishna, obrigado por estar aqui com a gente. Depois vem aqui o Ademas, meu amigo Ademas. Bom dia, Ademas. Essa remeira eu não entendo. Ademas, hoje nos deparamos com pessoas cultuando o corpo e esquecendo de Deus. Perfeito, Ademas, é exatamente isso. Muito cultivo, né? Pessoa identificada, achando que é o corpo material, ela não entende que ela é um personagem nesse mundo, que esse corpo é meramente um invólucro. Tá? Marcelo, Hare Krishna, vocês aí no nosso Face, todas as glórias aos devotos reunidos, Gora Premanande, Haribo. Então, a Demas também comenta, esse mês de fevereiro está estampado, estamos passando pela festa da carne, chamada de carnaval. Exatamente, fevereiro é um mês complicado, né? Os devotos, normalmente, eles são mais sóbrios, né? Se abstêm de estar envolvidos com essas atividades mundanas tão densas, né? Carnaval, negócio assim. Tá, tudo bem, se você ainda tem um ímpeto para isso, ok, não vamos aqui julgar ninguém, porque cada um está no processo. A gente tem que ter, assim, ser compaixão daqueles que estão no processo, né? Desenvolvendo-se gradualmente em consciência de Krishna. Então, às vezes, a pessoa ainda pode ser impulsionada para esse tipo de festa assim, tão grosseira como o carnaval, não é verdade? Mas, sem dúvida, é um momento de, assim, a pessoa buscar um pouquinho de sobriedade, né? Entender um pouco o que representa tudo isso. Multidão de pessoas na rua entoando cânticos completamente desconectados de valores e princípios devocionais, um tipo de esfrega-esfrega, que é o que acontece nas ruas, entendeu? Muita contaminação, intoxicação. Não é um ambiente que se adeque a uma pessoa que está querendo vida espiritual. Vamos combinar, entendeu? Vida espiritual é um caminho completamente na via de contramão a essas atividades. Sem julgamento, mas vamos falar a coisa aqui, a verdade, né? A gente não pode ficar aqui tapando o sol com a peneira, entendeu? Vida espiritual, gente, é outra. Tem aquele verso que fala, né? Vyavasayatmika budire ke hakuru nandana bahushakahyanantascha budayo vyavasai nan. Aqueles que estão nesse caminho são resolutos e a inteligência deles só tem um objetivo. Ao passo que os irresolutos, a sua inteligência é cheia de ramificações. Entendeu? Então, o que significa isso? Que vida espiritual, para você entrar no viés de espiritualidade, você tem que ter foco. Empreender seriamente, sinceramente. E não dá para ficar ali meio, um pouquinho de vida espiritual, um pouquinho de Maya, tudo bem. Ok, quem está no processo, no começo, a gente entende, nós somos compassivos, a gente entende isso, não somos julgadores de ninguém. Tá? Um devoto ele não deve, um transcendentalista,
não deve ser uma pessoa que fica julgando ninguém e tem compaixão para com todos, mas ficar ali um pouquinho de vida espiritual, um pouquinho de Maia, isso não traz a resolução necessária para a pessoa realmente ir se desfazendo dos arrastos que ela carrega de vidas e vidas e vidas e vidas. Entendeu? Então, por exemplo, nós temos aí os anúncios de Vrajabhumi, de Gora Vrindavana, do Almaval, como assim se denomina, né? Encontros nesse período de carnaval que as pessoas vão para lá para outros objetivos, né, gente? Vida espiritual, resolução, buscar cultivar uma resolução. Eu ainda não tenho uma resolução, mas claro, tem coisas grosseiras que têm que ser imediatamente removidas da nossa vida, sabe? Não tem jeito. Se a gente não remove nem aspectos grosseiros, né, condutas que são assim grosseiras, o que dizer de refinar os nossos samskaras, né, de tirar influência de samskaras muito menos densos? Não tem como. Então, por isso, o movimento Hare Krishna oferece em vários lugares, né, nos seus fazendas, Nova Gokula, Vrajabhumi, Gora Vrindavana, Nova Vrajadama, ao redor, aqui no Brasil e ao redor do mundo todo. Os devotos estão promovendo encontros nessa época de carnaval exatamente para possibilitar o quê? O Almaval. A festa da alma e não a festa da carne, né? A festa do... Pô, legal, Ademas, você trazer esse ponto, muito filosófico, tá? Então vamos lá. Mais algum comentário? A Yarle Mozaga, Hare Krishna. Pacta Adriano, Hare Krishna, reverências, todos os devotos, bom dia. Bom dia para você também. E Rocha Monte, camiseta! Entendi o termo. Que ela perguntou onde é que eu consigo essa remeira, essa camisa eu comprei no templo, lá em Los Angeles, está longe, e é uma camisa do Senhor Jagannatha, né? Obrigado. Temos aqui a nossa querida Damodara Lila, Hare Krishna Damodara Lila. Então a Rocha Monte, né? Obrigado, Rocha Monte, por sua participação. O Sanatana Dharma comentou, né? Remeira camiseta. Obrigado, Sanatana Dharma. Exatamente, ela gostou da camiseta. Aí a Rocha falou, eu amei. Rocha Monte, Hare Krishna, valeu. Gente, então vamos ficando por aqui. A aula estendeu bastante hoje, hein? Muito legal a participação de todos vocês. Isso é sempre muito positivo. E lembrando que estamos aí no sábado, já tivemos hoje, aliás, vamos ter daqui a pouquinho o Yoga para Todos lá no ISKCON Rio Bhakti Center, no Templo Hare Krishna aqui do Rio de Janeiro, no Itanhangá. Sim, mais um detalhe, por favor, você que está aí conectado ainda, lembre-se de se inscrever no canal ISKCON Rio Bhakti Center no nosso YouTube. Por favor, vai lá, faça a sua inscrição. A gente em breve espera poder fazer as lives, as transmissões lá pelo YouTube, tá? Embora, claro, devamos preservar os canais aqui, porque também são importantes. Mas o YouTube é uma ferramenta muito legal, tá? Então, por favor, ajude a gente a conseguir consolidar isso, né? A possibilidade de fazer as transmissões pelo YouTube, porque depende do número de inscritos. Então, por favor, vai lá, se inscreve. É um ato de serviço devocional você ajudar essa iniciativa, tá bom? Então, amanhã também teremos o Yoga para Todos, 10 da manhã, e amanhã teremos o Festival de Domingo, às 4h30 da tarde, com palestrante será o Achintya Dasa, um querido devoto aqui do Rio de Janeiro, que foi, enfim, está radicado lá no exterior, vive no Kauai, no Havaí, há muitos anos, mas já fez muito seva aqui no Brasil, muito seva no exterior, em vários lugares, inclusive foi presidente do templo de Honolulu, no Havaí. Já falei aqui do canal do YouTube ISKCON Rio Bhakti Center, tá? E portanto vai ser uma presença ilustre do nosso querido Achintya esse domingo no festival de amanhã, festival de domingo às 4h30 da tarde no ISKCON Rio Bhakti Center, ok?
Então, gente, muito obrigado a todos vocês. Vou ficando por aqui. Hare Krishna, Srila Prabhupada, Ki Jai, Jai Srila Prabhupada. Hare Krishna.